Vamos abrir nossa Bíblia, fazer duas leituras. A primeira, do Evangelho de Lucas, capítulo 17. E a outra, em Romanos, capítulo 8. Lucas, capítulo 17. E depois, Romanos, capítulo 8. Lucas 17, versículo 20 e versículo 21. Vamos à leitura. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus, ou seja, o céu, ele está dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Todo o sofrimento deste mundo, nós não temos ideia, por toda a glória que vai ser revelada ainda em nós. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Pai, queremos te agradecer pelo seu Filho amado, Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que em nós habita. Queremos, Pai, também te render graças pelo perdão que nós temos dos nossos pecados e das nossas faltas. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, através da sua palavra, com o seu Espírito Santo em nós, a vencer cada um de nossos pecados e nossas faltas. Nos perdoa, Senhor, a multidão de nossas transgressões. Peço por cada alma, cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Fala, Senhor, através da sua palavra, cada coração, cada vida, segundo as suas necessidades. Corrige, Senhor, consola, conforta, edifica, Senhor, cada vida. Peço também, Senhor Deus, pelos nossos queridos que não se fazem presentes. Motivos, Senhor, de trabalho, talvez de enfermidade, também de pecado. Mas eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor, ajudando os enfermos, mudando os corações e ajudando, Senhor, a cada um a vencer os seus pecados. Pai amado, peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Maria, que quebrou, Senhor Deus, um ossinho do pé. Pedimos por ela e que o Senhor ajude, Senhor, na sua plena recuperação. Clamo também pela vida de nossa irmã Angélica e também, Senhor Deus, pela sua saúde. Clamo por ela, Senhor. Tenha misericórdia mesmo da sua vida. Pai amado, é em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Na semana passada, meus amados irmãos e irmãs, nós falamos sobre o céu.
Falamos que o céu é incomparavelmente melhor. E por que o céu é incomparavelmente melhor? Porque no céu não entra pecado. Não é só pelo fato da presença de Deus lá, de uma maneira plena, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas porque lá não entra pecado. Lá não vai ter mais lágrimas. Lá não vai ter mais morte, luto. Lá não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais as tristezas que nos abatem. Aquilo que nos oprime neste mundo. E apesar de nós estarmos aqui com a presença de Deus, Deus está presente aqui. Ele é onipresente. Ele está em nós, Ele está em todo lugar. E apesar dessa presença, ainda neste mundo, por causa do pecado, porque na Nova Jerusalém, no céu, não entra pecado. Não entra nada contaminado. Apocalipse 21, 27. Não entra nada contaminado na santa cidade. Então, de fato, meus irmãos, nós estamos aqui, neste mundo, padecemos, sofremos angústias, dores. Então, por isso que o céu é incomparavelmente melhor. E Jesus, então, ele disse, invista a sua vida no reino do céu. No céu! Porque lá no céu ninguém quer o que você tem. Ninguém quer ser o que você é. Lá no céu as coisas não estragam, lá a coisa não acaba, lá tudo é sempre eterno. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Então lá as coisas são todas sempre eternas. E lá também nós vamos desfrutar do pleno tempo, aliás, sem o tempo, porque eternidade é ausência de tempo, porque tempo é criação. No céu não tem tempo, porque lá é eterno. Falta de tempo. Tempo só tem aqui para nós. Para essa vida. Para este mundo. Para esta realidade. O céu é uma outra realidade. O nosso Deus, ele não vive entre passado, presente e futuro. Deus, ele não se enquadra nessas coisas. Essas coisas são para nós. Os mortais. Que estamos aqui neste mundo. Então, de fato, o céu é incomparavelmente melhor. E aconselho, como o Senhor Jesus disse, a cada um investir sua vida, aonde o ladrão não quer roubar o que você tem, aonde a traça não vai roer o que você tem, e aonde a ferrugem não vai acabar com o que você tem. E aonde lá você não vai chorar pelo seu ente querido que vai morrer. Lá você não vai ser oprimido por nada. Lá todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Lá não vai ter dor. Você sente dor? Pois é. Lá não tem dor, por isso que o céu é incomparavelmente melhor. Pena que nós não identificamos a nossa vida com esse céu. É uma pena. O Senhor Jesus, o Cristo, ele nos ensinou, de fato, meus irmãos, olha, a vivermos a realidade do céu. Jesus, de fato, ele ensina isso. Só que nós não queremos enfrentar essas realidades do céu na nossa vida. Nós não queremos vivê-las. Porque Jesus disse assim, olha, vocês busquem em primeiro lugar o céu. O céu. Aí, quando você lê Mateus capítulo 7, você descobre por que as pessoas estão ansiosas, oprimidas, tristes, cheias de angústia, de dor, de sofrimento. Porque tudo que eles estão fazendo é buscar as coisas deste mundo, quando Cristo está dizendo assim, olha, busque em primeiro lugar o céu. E aí você vai ver a palavra ansiedade, inquietação, sufoco, opressão, todas essas coisas estão lá. Porque de fato as nossas vidas têm sido uma realidade numa busca incessante pelas coisas deste mundo. Coisa perecível, coisa desse reino. Então por isso que nós estamos oprimidos, ansiosos, perturbados, inquietos, sozinhos. É por isso que você vive sozinho. Porque você nunca busca de fato em primeiro lugar o reino de Deus e o reino dos céus. O céu é uma comunhão. Está lembrado do que João escreveu no livro de Apocalipse?
E o mar já não existe. E aí você pode entender que é o mar aí mesmo. Mas o mar para João era um divisor de águas entre ele e a civilização. Lembrando que ele estava na ilha de Patmos, uma ilha prisão. Então o mar significava para ele um isolamento. No céu não vai ter isolamento. No céu você não vai ser crente de uma vez por semana. Se todo o seu tempo para o reino dos céus, para o céu, é uma vez por semana, então eu não sei o que você vai querer fazer lá, eternidade. Pense isso, meu irmão, minha irmã. Por favor. Isso são coisas para nós pensarmos, irmãos. O que nós vamos querer fazer no céu pela eternidade, se nós não temos prazer no céu aqui? Como é que vai ser isso, meus irmãos? Fala para mim. Então, por isso que Deus vai chamando a nossa atenção. Quando hoje, você vai ver o que o povo gosta de ouvir cantar. Amigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus, campeão. Não fala nada de céu, irmão. Eu só quero ser vencedor e campeão. Aí quando você começa a cantar, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado... Ih, pastor, não canta esse hino aí não, que isso é hino de velório. O povo não gosta, ele sai triste da igreja, isso é hino de velório, pastor. Mais perto eu quero estar, não canta essas músicas não, pastor, que isso aí é coisa de velório. Né? Isso aí não vai dar ibope, o povo não vai querer, vai vir na igreja, porque eles querem ser campeão e vencedor. Eles querem reinar nesse mundo. Vai ouvir os pregadores de prosperidade que eles não falam de céu. Eles só falam das coisas desse mundo. Aquilo tudo que você quer escutar. Que é uma beleza para você. É? E aí quando a gente vai falar sobre o céu, não canta, eu avisto uma terra feliz. Não, pastor, eu amo muito a Deus, mas não quero ver Ele por enquanto. Deus é um Pai que nós amamos muito, mas de fato nenhum de nós quer ver Ele agora. Nós amamos muito a Deus. Mas Deus lá no trono da eternidade e nós aqui. Então, de fato, meus irmãos, nós deveríamos pensar sobre a nossa vida espiritual, nós deveríamos pensar sobre a questão do céu. Até quando as músicas vão falar do céu, é tudo meio difícil. Sabe por quê? Porque tem pouca gente querendo falar sobre céu. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Esse é o coro do hino 498. Nós sabemos muitas poucas coisas do céu. Porque de fato hoje não interessa muito ouvir sobre céu, mas sim sobre as coisas de agora, de hoje, para amanhã. Eu quero ser só amigo de Deus, eu quero ser só o campeão vencedor. Mas eu não quero cantar fim da lida até real. Isso é música de velório, pastor. Pois você devia levar os seus filhos no velório. Para eles não crescer soberbo, arrogante, presunçoso, sabendo que todo mundo vai parar naquele lugar. Não tem esse nem aquele. Não tem o grande nem o pequeno. Não tem o que tem 20 diplomas e o que não tem nenhum, que assina o nome com o dedão. Não tem conversa fiada. O céu deveria ser uma realidade para nós, os crentes. Pena que não é. Talvez você não viveria tão ansioso, tão perturbado, tão preocupado, tão aflito dessa maneira. Porque o céu seria tudo aquilo que você gastaria o seu tempo para pensar, refletir
de como vai ser esse céu. Abra a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Jesus, ele diz lá em Lucas 17, que nós lemos, que o reino dos céus está em nós. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que vai ter uma glória, que glória que é essa? É a glória do céu, que ainda vai ser revelada em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se de fato você já entregou sua vida para Cristo, e você já creu de fato que como Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Se você já entregou sua vida, então você deveria viver uma realidade que vivia o apóstolo Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já crucifiquei as minhas paixões, as minhas concupiscências, a minha carne, lá na cruz de Jesus. Eu já estou crucificado, eu não tenho mais problema. Quando o pastor prega que nós não devemos mais ter problema com o negócio de viver nesse mundo e morrer, Paulo, ele não vivia sobre isso, sobre ele, porque ele já estava resolvido a sua questão com Deus. Eu já estou crucificado. O viver para mim é Cristo, e o morrer ganho. O céu, Cristo, é incomparavelmente melhor. E isso, meus irmãos, é aquilo que tramitava dentro da mente deste homem. É tudo isso que passava pela cabeça dele. Ele vivia isso, ele respirava isso. Por isso, meus irmãos, que não é só do seu trabalho, não é só do pão que está chegando lá na sua casa que você come, que você vai viver. Mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E palavra que sai da boca de Deus, ela vem do céu. Nós já deveríamos ter entendido isso. Nós já deveríamos ter compreendido essas coisas. Mas quando nós falamos de céu, nós ficamos meio assim. Mas pastor, a gente não tem muita coisa para falar do céu, não é? Porque a gente está vivendo aqui o agora, e o aqui o agora é cheio de correria, de preocupação. A vida está muito corrida, tem muita coisa para fazer, de perder o seu tempo. Tem muita coisa para fazer de perder o seu tempo. Bruno, eu quero que você sente e não levanta mais. Segunda vez que você já vai em banheiro, senta. Obrigado. Primeiro Coríntios capítulo 2. Você precisa pensar no céu. O céu, meus irmãos. A gente só pensa no céu quando vai no velório. A gente só pensa no céu quando chega lá no irmãozinho, ele está numa cadeira de roda ou está numa cama, no estado terminal. Aí a gente começa a pensar em céu. Você deveria começar a pensar no céu agora. Já. Para que quando você chegar nessa situação, como Martin Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores ingleses do século XIX, que tinha câncer de próstata, e um dia ele chegou para sua família e para os irmãos da igreja, a qual ele pregava, e disse assim: não orem mais por mim, não retenham mais eu de ir para o céu. Eu peço para vocês, não orem mais por mim, porque eu quero estar com Cristo. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, pastor, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram,
Mas nós sabemos que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. E aí versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Que revelação é essa, meus irmãos? É revelação da palavra, daquilo que está escrito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até mesmo as profundezas de Deus. E aí quando você presta atenção naquilo que Jesus falou, naquilo que Paulo escreveu, ele diz que essa revelação do céu vai ser em quem? Em nós. É em você. É em mim. Esse céu, ele vai ser revelado através da minha vida, através da sua vida, através da sua conduta como um filho de Deus, para que quando a pessoa olhar para você, ele olhar um filho do céu, um filho do reino de Deus. Quando ele olhar para a sua vida, ele ser tomado de uma luz resplandecente do reino. Para que quando ele falar com você e comigo, ele tenha um entendimento que ele acabou de falar com um cidadão do céu. Esse reino, esse céu, ele vai ser revelado numa glória através da minha vida e da sua vida. Você não veio aqui, você não está aqui. A igreja de Cristo não está neste mundo para encher de glória os homens e mulheres. A igreja de Jesus está neste mundo para glorificar o nosso Deus. Não é glória para pastor. Não é glória para membro de igreja. Mas é uma glória àquele que é o único que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E Paulo diz que Deus a revelou a nós dentro da sua palavra. Ele revelou mesmo. Esse céu aqui neste mundo será revelado através de vocês. Através da sua vida, meu irmão e minha irmã, o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus entes queridos, todos vão querer fazer parte desse céu, porque você vai mostrar para eles o que é ser um cidadão do céu. Por que não está acontecendo isso lá em casa, pastor? É porque talvez eles estão vendo em você que você não tem interesse nenhum no céu. Aí ele olha para você, você não tem interesse no céu. Bom, não tem interesse no céu, eu também não vou. Como é que vai ser, meus irmãos? Quando o João, o Batista, que não é da igreja batista, ele começou a pregar, ele pregava o arrependimento. E ele dizia assim, olha, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O céu está próximo. Mas a Bíblia diz que o céu se baixou até nós, no Salmo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e no versículo 15. Evangelho de Marcos. A realidade do céu. Marcos, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Depois de João ter sido preso, que João? O João, o Batista. Foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido. Chegou o reino, chegou o céu chegou até vocês. Aquele que pregava que o reino dos céus estava próximo, agora o reino dos céus está aqui. E o representante do reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o representante desse reino. Ele tem a natureza do reino. Ele é um filho desse céu.
E aí você vai ver como é que Jesus ele fala. É como um filho do céu. Como é que ele ama? Como um filho do céu. Então o reino dos céus é assim, vamos lá. Jesus ele não ama um e odeia o outro. Isso não é natureza do filho do céu. Ele não perdoa um e não perdoa o outro. Não, o seu perdoa, mas aquele lá não perdoa não. Isso não é natureza do filho do céu. Isso não resplandece céu na nossa vida. Isso não é caráter do céu. Isso não faz parte do céu. No céu não tem acepção de pessoa. Como é que você vai chegar lá no céu e escolher assim, ó, esse aqui eu quero ficar perto, mas daquele ali não? Não vai ter jeito, irmão. Hã? Desse eu gosto, daquele ali não gosto não. Céu não é assim, irmão. Tá vendo por que a gente não gosta de falar de céu? E aí Jesus ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Chegou, o céu já está aí. Quem que era o representante do céu? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele mostrava o céu como ele vivia. Ele mostrava o céu quando ele falava. Ele mostrava o céu quando ele perdoava. Ele mostrava o céu quando ele abençoava as pessoas. Como é que você mostra o céu para as outras pessoas? Como é que você mostra para outra pessoa que você é um filho desse céu e que você vai para lá? Que você só é o filho que está esperando cumprir o seu trabalho aqui para voltar para a casa do Pai. Fala para mim, meu irmão e minha irmã. Como é que vai ser isso na nossa vida? Ou nós vamos viver uma vida toda enganando a nós mesmos e sendo enganado. Evangelho de João, capítulo 3. No Evangelho de João, no capítulo 3, então João, o irmão de Tiago, ele escreveu, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 31, quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é o que, irmão? Ele é terreno e ele só fala de coisa deste. Por isso que quando você vai conversar com a pessoa, irmão, ele só fala de coisa desse mundo. Porque ele não tem uma palavra do céu para te falar. Sabe por quê? Porque ele ainda é terreno. Ele ainda não descobriu. Ele ainda não foi revelado a ele. Ele ainda não foi transformado o seu entendimento. O Espírito Santo ainda não quebrantou o seu coração para falar para ele que ele é do céu. E que agora ele tem que mudar a mente dele. Porque quando o terreno, ele só fala de coisas deste mundo, da terra. Olha só o que João está dizendo. Quem veio do céu está acima de todos. Versículo 32. Testifica o que tem visto e ouvido. Por que Jesus falava assim, olha, eu estou falando para vocês o que eu ouvi do meu Pai. E aonde que ele estava com o Pai? No céu, entronizado. Na glória, é um filho do céu, então por isso que ele só fala do céu. E nós, como filhos desse céu, pertencentes a este céu que nós vamos para lá, nós só estamos agora, meus irmãos, com o entendimento errado
e falando só sobre coisas deste mundo. E aí João ele diz, ele testifica do que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita o seu testemunho, porque ele fala do céu. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 34. E falar do céu implica em uma coisa. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nem só de pão eu e você vamos viver. A nossa vida vai estar firmada sobre tudo aquilo, meus irmãos, que sai da boca de Deus, a sua palavra. O céu é incomparavelmente melhor. Pensa nas coisas que são do céu, do alto, aonde Cristo está lá, à direita do Pai. Porque senão nossa vida vai ser uma vida de aflição, de terror, de angústia, de frustração. Aí você vai começar a ouvir esse povo, essas conversas fiadas de televisão, de rádio. E você só vai ser decepcionado e sofrer. Só isso que vai acontecer com você. Você já parou para pensar que as nossas maiores alegrias, elas não vão ser nessa vida? Porque o apóstolo Paulo diz assim, se você achar que Cristo é só para essa vida, você vai ser o mais miserável de todos os homens. Isso é 1 Coríntios capítulo 15. Se as suas alegrias só estão aqui, vou dizer uma coisa para você, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Isso não é bom de ouvir, não é? Não, isso não é. Mas é o que a gente precisa ouvir. Como é que você vai querer suas filhas, seus filhos? Como é que vai ser a vida deles? Quem não vive uma realidade do céu, é claro que não vai entrar nele. Quem não tem prazer no céu aqui, não vai ter prazer numa eternidade. Isso é uma realidade, irmãos. Evangelho de João, capítulo 8. O Senhor Jesus Cristo, Ele está pregando o Evangelho de Deus, o Pai enviou Ele para fazer isso. E no versículo 21, Ele diz assim, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas não mais perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Para quem que Jesus está falando aqui? Ele está falando para uma casta religiosa dos judeus. Ele está falando para o cara que andava com Bíblia. Ele está falando para a pessoa que ia na sinagoga.
Ele estava falando para a pessoa que amarrava versículo no braço, amarrava versículo na testa, andava com vestidão, era chamado de mestre. Jesus diz assim: aonde eu vou, vocês não vão entrar. E Jesus vai para o céu, vai para a direita do Pai. Versículo 22. Então, diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha só o que está dentro do coração dele. Será que ele vai se matar? Que coisa, irmão. Jesus está falando do céu e não entender nada. Versículo 22. Porque diz, para onde vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois de cá, de baixo. Eu sou de cima. Por isso que vocês não entendem. Eu sou do céu. Vocês são da terra. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Se o crente, o cristão, o servo de Deus, o filho do céu, ele não entender isso, eu desse mundo não sou. Ele ainda não entendeu nada sobre o céu. Ele ainda é um terreno que só pensa na terra, só fala da terra, só vive para essa terra. Versículo 59, do capítulo 8 do Evangelho de João. Quando Jesus disse essas palavras, e umas outras palavras ainda muito mais fortes, olha o que eles fizeram. Os religiosos, versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Você já viu que falar de céu não dá muito ibope, né, irmão? Vai ter até gente querendo talvez pegar uma pedrinha e dar uma pedradinha no você. Porque você vai falar justamente coisas que ele não quer ouvir. Pois é. Por isso que um dia as pessoas vão chegar em Jesus, como está descrito lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e vão dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós somos as praças. Em teu nome nós fizemos milagre. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte da família do céu. Porque vocês não faziam parte da família do céu na terra. Então vocês não fazem parte da família do céu no céu. Eu não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Ali não é crente que perdeu salvação, irmão. Salvação não se perde. Ou você tem ela ou você nunca teve. Ali são pessoas que nunca fizeram parte de fato da família do céu. Nem neste mundo e nem na celestial. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Já estamos quase terminando. Não fique enfadado com a palavra de Deus. Você deveria querer ficar aqui toda noite lendo a Bíblia, a noite inteira. Porque no céu vai ter uma eternidade. Não se canse. Porque se você se cansa hoje, na eternidade, então você não vai ter eternidade com Deus. Não se canse de Deus, por favor. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14 e versículo 15, Paulo faz uma oração e ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome
toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui precisa ser uma família, no céu tem uma lá. Família você não escolhe, certo, irmão? Você ama. Família você não escolhe, você ama. Simplesmente assim. Deus, Ele nos amou. E é assim que funciona. Uma alma que faz parte do céu, que vive o céu, ele tem prazer no dia que chegar a hora dele ir para lá. Aliás, dele ir para lá não, dele voltar para a casa do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Uma alma que pertence ao céu, uma alma que faz parte do reino dos céus, que vive o céu. Hora que ele tiver que voltar para o céu, ele não vai ter problema nenhum com isso. Versículo 54 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se os seus corações e rilhavam os dentes contra ele, contra o Estevão. Mas o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aonde? No céu. Então, quando tem gente rangendo os dentes contra você, você olha para o céu, como Estevão. Correto? Versículo 55. E viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o apóstolo Paulo. E apedrejavam a Estevão, versículo 59, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Esse é um filho do céu, irmão. Esse é uma alma do céu. O dia e a hora que chegou dele voltar para a casa do Pai, ele não brigou com ninguém. Ele não xingou os seus algozes. Ele não tentou revidar. Não, irmão. Ele só olhou para o céu e viu a glória de Deus. Porque esse é uma alma do céu. Ele não ama um e odeia o outro. Naquele momento ele ama até aquele que está com a pedra na mão. Ah, pastor, mas eu não sou assim não. Mas precisa ser. Ah, pastor, mas eu tenho uma natureza muito forte. Pois é. Por isso que Deus veio dar uma nova natureza para nós. Um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova criatura. Uma criatura agora que foi gerada do céu. Por isso que você passou a ser filho do céu. Pois é. Vamos encerrar lendo Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A realidade do céu na nossa vida. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler só até mesmo na vírgula.
Ou vamos ler o versículo todo? Pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está no céu, irmão. Versículo 20. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: meus amados irmãos, a minha pátria é no céu. E lá eu quero encontrar todos os filhos do céu. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, por favor, repense bem a sua vida. Sua vida breve, sua vida passageira neste mundo. Paulo, ele diz, olha, a nossa pátria é no céu. Estevão não teve problema nenhum de voltar para lá, porque ele já pertencia àquele lugar. Como é que vai ser o dia da nossa volta para a nossa pátria? Ou senão nós vamos ter que parar de cantar o hino 207 e talvez todos os outros hinos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já. É ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Pois é. Que Deus ele nos ajude e nos abençoe a receber uma palavra que vem do céu para o nosso coração e para a nossa vida.